Olá, apesar do tempo fechado, eu te convido para passear no parque. Parque Ecológico, professora Lídia, Natalise Diogo. Opa, que legal, bacana aí! Beleza? Galera tá animada. Como eu ia dizendo, estamos aqui no Parque Ecológico, professora Lídia, Natalise Diogo. É o Parque da Vila Prudente. E como eu disse no último programa, nós vamos falar sobre eleições. Estamos a menos de 2 dias das eleições. Finalzinho de sexta-feira, dia 5 de outubro de 2018. Eu escolhi o parque porque nada tão democrático como um parque público, não é? Parque público, do povo, é nosso. Só que tem o seguinte, né? Tem que obedecer às regras, né? As regras para o bom convívio de toda a sociedade. Entramos. Está no ar. Ideias para um Brasil melhor. Ideias para um Brasil melhor. Todos queremos um Brasil melhor, apesar de escolhermos cada um o seu candidato. E essa escolha, essa diferença tem que ser respeitada. No trabalho, na escola, na família, enfim. Agora, não precisa nem de uma lei específica, isso é básico, né? Respeitar o outro, ter esse respeito. A não ser que esta opção seja criminosa. Guarde isso, exceto atitudes criminosas. Tendo isso em mente, apenas como exemplo, as pessoas que acreditam que seus filhinhos, no primeiro ciclo do ensino fundamental, que vai de 6 a 11 anos, devem receber orientação sexual, inclusive sobre relacionamento homossexual, bissexual, que votem, que escolham o candidato que as representa, que também pensa assim. Mas, como eu disse, é só um exemplo. A plataforma de um candidato vai muito além da orientação sexual. Resolvida esta questão da ampla liberdade de escolha, nós temos que colocar à prova a mídia, o uso da mídia. Pois parece que tem muito candidato e, de certa forma, até alguns veículos de comunicação abusando daquele lema de que o brasileiro tem memória curta. E cá entre nós, hein? Nesta eleição eu nunca vi. Tem tanto veículo de comunicação, artistas, muito preocupados com uma candidatura em especial. É como se um militar não pudesse fazer parte do processo democrático. Ora, que democracia é essa, onde um militar não pode concorrer? Ainda mais um militar que, sabidamente, é uma pessoa preparada, disciplinada, enfim, tem uma série ali de virtudes para colocar à disposição da sociedade. Ou não? Basta lembrar que nos casos de tragédias ou então de desordem social, geralmente é aos militares que recorremos, não é? Claro que eu entendo a preocupação, ainda mais agora que comemoramos 30 anos de democracia, né? Acabamos de celebrar aí a nossa Constituição de 1988. Então, dá para entender. Mas que houve um certo exagero, isso houve. Mas com todo este exagero, os medos, uma boa consulta na internet ajuda. Mas em sites verdadeiros, renomados. Por exemplo, o desemprego apareceu no governo Temer? Claro que não. Veja aí, nessas matérias. Já vinha crescendo muitos anos antes, mas o governo do PT pediu que os dados do IBGE só fossem divulgados depois das eleições. Esse fato já não depende da sua preferência. Muito também se falou em armas. Eu sou absurdamente contra armas. Aliás, qualquer tipo de violência, inclusive a violência verbal. Mas também nisso houve um exagero na mídia, penso eu que para prejudicar um candidato em especial, o que torna todo esse processo ainda mais suspeito, né? E suspeito às vezes até para que alguma coisa boa possa acontecer. Muito bem, veja esses dados. Estas notícias que você está vendo deixam claro que hoje, proporcionalmente, se mata muito mais que no governo militar. E nem precisava dessas notícias. Qualquer um com mais de 40 anos sabe que a violência no Brasil aumentou muito. Em parte, algumas autoridades entendem alguns crimes como legítimos, justificáveis, e não os combate. Pelo contrário, os usa como forma de poder.
E olha que lugar lindo do parque para falar sobre desigualdade. O governo do PT acabou com a desigualdade? O governo Lula acabou com a desigualdade? Acabou com a pobreza? O PT de Lula é diferente do PT da Dilma? Evidente que as notícias devem ser vistas em seu contexto. Por isso, só usei aqui os que trazem comparação de 2006 a 2012. Lula e Dilma governaram de 2003 a 2016. Conclua e pesquise mais você mesmo. E a educação? Já que temos um candidato que foi ministro da Educação, aliás, se apresentam sempre como os melhores ministros de todos os tempos. Estamos acostumados já, né? O que eu me lembro é o escândalo do Enem, o tal do chamado kit gay. Mesmo assim, ele chegou à Prefeitura de São Paulo, mas não foi aprovado para a reeleição. Até o ProUni, que o candidato defende que abriu a porta das universidades para os pobres, Guilherme Boulos, que é um aliado do PT, questionou, dizendo que tem que abrir essa caixa preta, porque, na verdade, a sensação que temos é que favoreceu aos proprietários das universidades privadas com esse sistema. Mas e então, a educação está melhor ou não? É melhor do que 10, 20 anos atrás? Converse com os mais velhos, principalmente aqueles que frequentaram a escola pública. Agora, para encerrar, e eu peço perdão de ter me alongado tanto, que a garoa está apertando, já está anoitecendo, então está na hora de encerrar. Vamos falar de deputados e senadores. São 4 de nossos votos. Dos 6 votos, 4 são 2 para senadores, né? E 1 para deputado federal e deputado estadual. São as pessoas que escrevem as leis. Então, quando a gente reclama da lei, que uma hora solta, outra hora prende, enfim, tem aquela coisa dúbia, não é? Dá a impressão até que privilegia muitas vezes o criminoso. Nós estamos reclamando de nós mesmos, porque esses deputados e senadores que estão aí, fomos nós que elegemos. Então as leis que eles escrevem, de certa forma, estão endossadas pelo nosso voto. Então é a oportunidade. E para aproveitar bem essa oportunidade, eu acho bom você levar em conta os dados da Lava Jato, que descobriu, você sabe, um esquema muito pior que o mensalão. Foram anos de apuração em vários estados, com muitos agentes, promotores e, finalmente, juízes. Este trabalho revelou os partidos que recebiam para propor ou votar leis. Ou seja, não foi um deputado ou senador, mas os partidos. Então, 3 deles merecem atenção, e um em especial. Veja os percentuais recebidos pelo PT, PP e PMDB como propina. Imagina quanto é 3% do custo das obras da Petrobras, só da Petrobras. O partido nomeava o diretor. Diretor é maior que gerente, não é? Veja quanto o ex-gerente, que é uma ponta pequena do esquema, devolveu. Para ter uma ideia, a maior parte dos brasileiros nunca chegará, após uma vida toda de trabalho, 40, 50 anos trabalhando, a conseguir 1 milhão. Este senhor, um dos menores do esquema, devolveu 180 milhões que ele recebeu em algum momento durante os governos Lula e Dilma. Anote o número dos partidos, 13, 11 e 15, pois é possível escolher o parlamentar só pela legenda. Você pode votar só a legenda. Estas 13, 11 e 15 são dos partidos do Petrolão, principalmente o 13, que recebia o dobro da propina. E isso não é propaganda política, é fato policial. Crime. Crime. Investigado, checado, analisado, julgado e revisto por especialistas num ambiente democrático. Lembre-se, as escolhas devem ser sempre respeitadas. Mas o crime? O engano? Por favor, avalie, pondere, pense. Estas são algumas de minhas ideias para que você vote por um Brasil sem crimes, verdadeiro, um Brasil melhor. Para essa garotada aí, para todos nós. Esse país é reflexo do nosso voto. E o nosso voto reflete nossa educação, nossos valores. Se compactuarmos com o erro, com o crime, ele nunca nos deixará. Bom voto! Juntos nós vamos fazer um Brasil melhor.
graça, paz, esperança, fé, amor. Tchau. Ideias para um Brasil melhor.